Olá, bem-vindo ao projeto Eleições 2022, Eleições Cidadãs na nossa Vale TV. E seguimos ouvindo os principais candidatos da nossa região, deputado federal, estadual. Hoje também um candidato ao Senado, aqui da cidade de São Leopoldo, e que vem conversar um pouco com a gente sobre as suas propostas. Candidato Nado, professor Nado Teixeira, muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos, ainda mais no momento desses, momento agudo da vida brasileira, né, decisivo na vida gaúcha, e que tem a nossa participação, então, como candidato ao Senado na chapa PDT Avante, liderada pelo nosso querido amigo Vieira da Cunha. Candidato, recuperar um pouco da tua trajetória, né, ligada diretamente a São Leopoldo, mas com atuação em todo o âmbito nacional, né? Pois então, Rodrigo, eu tenho, de fato, uma trajetória que me orgulha profundamente, né? E que talvez, de fato, autorize esse momento de uma disputa dessa envergadura, né, do Senado Federal. A minha carreira acadêmica, né, como professor, sou graduado em letras, né? Eu fiz uma especialização em ciência política, já logo no pós-graduação imediato. Mais tarde, eu sou mestre pela UNB, pela Universidade de Brasília, em teoria da literatura, em Dostoiévski, né? E vou ao doutorado aqui na querida Unicinos, nossa universidade, doutorado em sociologia política, né? Então, tenho uma trajetória acadêmica respeitável, né? Uma caminhada importante, que é a minha profissão em última análise. Eu sou professor e vivo da sala de aula, né? E também tenho orgulho de dizer que eu fui professor de ensino fundamental, de ensino médio, de cursos preparatórios ao vestibular e ao Enem e na educação superior. Então, eu conheço a educação, né, da educação básica à educação superior, chegando ao pós-graduação. É exatamente esse o meu perfil, vamos dizer assim, profissional. A par disso, né, eu sou também colunista da Latinoamérica 21, que é um dos principais sites eletrônicos da América Latina, que reúne professores, intelectuais, estudiosos da América Latina. E tenho passagem ainda, né, pela Fundação Getúlio Vargas, que também é um acréscimo, uma vez que é a principal instituição de ensino na área da gestão pública do Brasil. Então, essa é a minha caminhada, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional. Mas, curiosamente, Rodrigão, eu nunca deixei de fazer política. Às vezes as pessoas dizem assim, pô, mas o Nado está na política, tanto... Mas eu nunca saí da sala de aula e nunca deixei de fazer política. Muito provavelmente por esse ambiente da educação, né, nos naturalmente impulsionar para o debate, né? Os estudantes em sala de aula, os jovens querem saber qual é o futuro, né, por onde devem trilhar nas suas profissões, e isso implica na política. Então, nunca deixei de fazer política. A par disso, portanto, eu sou o mais jovem vereador de São Leopoldo em 1992. Né? Começo muito cedo, na sala de aula, ao mesmo tempo, já me apresento para fazer uma disputa com a felicidade de me eleger. Né? Ali os estudantes me elegeram, na verdade, o mais jovem vereador. Fiz um muito bom primeiro mandato, derrubamos a verba de gabinete, que era o equivalente a 50% do salário do vereador, para mandar correspondência, né, colocar gasolina. Isso ecoou muito positivamente, né? Também travei uma luta que depois resultou positiva da redução do recesso parlamentar de 60 para 30 dias. Então são conquistas naquele primeiro mandato que me fizeram candidato a vice-prefeito do grande doutor Olímpio Albrecht. Né? No entanto, lá em 96 nós perdemos as eleições. Aí eu volto exclusivamente para a sala de aula, né? Permaneço na minha profissão. Recebo um convite do então prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, e saio do PDT e vou para o PT. Né? Foi uma experiência importante na minha avaliação. Naquele momento, o grande Brizola vivia o natural ocaso físico, né, e político. E o PDT estava meio desordenado aí. E recebi esse convite, porque eu tinha uma relação muito boa com o Tarso, intelectualmente falando, né? E aceitei o convite, fui para o PT e me torno o vereador mais votado em 2000.
né? Eu volto à Câmara Municipal de São Leopoldo como mais votado. Nesta oportunidade, o mandato também teve muita qualidade. Eu sou autor do projeto que cria o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, o CONDIM. Eu sou autor do projeto que cria o Conselho da Segurança Alimentar em São Leopoldo, né, que assiste toda a relação da merenda escolar, né, e mesmo daqueles mais necessitados, né, que sequer têm uma alimentação saudável durante o dia. E, então, além desses projetos que consegui aprovar, eu fui o relator da cassação de 12 vereadores, éramos 21 naquela Câmara, hoje são 13 em São Leopoldo, mas naquele momento oficialmente 21, e 12 foram flagrados num processo de corrupção. O rumoroso caso das fitas, assim ficou conhecido, né? E eu fui o relator. Os 12 foram cassados, foram presos e ficaram devendo para o erário público. Então, à época, o jornal estampou na capa, não terminou em pizza. Né? E me orgulho disso porque eu acho que eu cumpri um papel decisivo para a vida municipal e de vez ali a Câmara passa a tomar um outro rumo desde aquele episódio. Naquele momento também, coincidentemente, eu me encaminhava para o último ano do mandato, né? Eleito em 2000, posse em 2001. Quando eu estava chegando, o presidente Lula tinha vencido as eleições em 2002, tomado posse em 2003. Né? E antes de eu sair no ano de 2004, ou antes de encerrar o mandato de 2004, eu sou convidado, então, para assumir a chefia de gabinete do Ministério da Educação. Né? Sabe por que eu aceitei de pronto? Porque aquela cadeira foi de Carlos Drummond de Andrade, o maior poeta brasileiro, e ele foi chefe de gabinete do Ministério da Educação do Gustavo Capanema na era Getúlio. Né? E eu disse, meu Deus, vou sentar na cadeira do Drummond, eu, um estudioso das letras e da literatura, fui para lá assumir e tivemos um mandato muito rico, viu, Rodrigão? Eu sou um dos construtores do ProUni, né, uma equipe muito qualificada, sou um dos construtores do ProUni, sou um dos construtores do Fundeb, que é o fundo que deu estabilidade para a educação nacional, né, pelo menos salário os professores, né, acessam, e as questões básicas da educação através desse fundo constitucional. E sou, né, depois de chefe de gabinete, secretário executivo e ministro interino da Educação. Quando eu assino o parecer, né, homologo o parecer do Conselho Nacional de Educação, que implementa no Brasil os 9 anos do ensino fundamental, um aumento de escolaridade. Então, eu tive uma atuação muito rica e, na sequência, quando chega o segundo mandato, o ministro Tarso vai para a Justiça. E eu mesmo, sem ter uma experiência na área do direito, objetivamente, ou da área da segurança pública, o ministro me convidou para assumir a chefia de gabinete do Ministério da Justiça, que é seguramente, ao lado da Casa Civil, talvez o mais sensível dos ministérios, né, da esplanada. E lá me fiz chefe de gabinete e, mais uma vez, secretário executivo, coordenando o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. São 93 projetos, criados um a um, viramos noite trabalhando até chegar à mesa do presidente, e eu tenho um profundo orgulho de ter criado, junto ao ministro, o Território de Paz, né, programas como vídeo monitoramento, Praça da Juventude, que chegou às nossas cidades aqui, né, de todo o Vale, e eu me fiz ali, eu acho que um gestor público mais maduro, aprendi muito, né, e com êxito, então, encerrei aquele mandato, tendo administrado rubrica do PRONASSE, orçamento do Programa Nacional, 6,7 bilhões de reais. Tá? E como diz hoje o nosso amigo e querido ministro, ex-ministro e hoje candidato a presidente da República, Ciro Gomes, assim como ele fala, eu também posso dizer, não tem nenhum processo nem para ser absolvido, né? tendo administrado 6,7 bilhões de reais. Então essa minha trajetória, ela tem um êxito também muito positivo na política, e aí sim, é nesse momento que eu
ainda me desloco para a Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul, em Brasília, né, quando o Tarso vira governador, né, vence as eleições de 2010. Eu fico no primeiro ano do governo, e aí sim eu vou para a FGV no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, porque eu achei que eu devia voltar para a iniciativa privada e voltar para a minha vida acadêmica. E mais tarde, então, para encerrar esse breve relato, eu sou candidato a prefeito de São Leopoldo, quase venço as eleições, e agora, tanto o PDT quanto o Avante me ungiram a essa condição de senador da República, como candidato da Aliança. Candidato, em 4 minutos, os principais desafios do nosso país, do nosso estado, já que vivemos um sistema bicameral, né, e o Senado ele tem essa representação igualitária de todos os estados da nação, então muito proximamente ligados aos governos estaduais. Como o senhor enxerga os desafios que nós temos à frente do nosso país? O primeiro deles, eu vou ficar na minha área, necessariamente. Este atual governo, liderado, se é que dá para dizer que foi liderado pelo Bolsonaro, teve 5 ministros da educação. 5 ministros da educação. Não é possível ter um plano, né, de gestão na educação com 5 ministros em menos de 4 anos, porque o mandato ainda não encerrou. Então, o que foi feito da nossa educação nesse período? É algo muito grave, né? Por exemplo, o Enem hoje teve recentemente, perto de 3 milhões de inscritos. O Enem, no período que eu estive lá, chegou a 8 milhões de inscritos. Isso significa o quê? A compreensão da sociedade diante de um projeto real de ascensão social através da educação. Essa elevação de participação, eu posso acessar o ProUni, né, o programa Universidade para Todos, eu posso via FIES, que é o financiamento estudantil, também ter direito à educação superior. Então, havia uma mobilização da sociedade nesse sentido. E agora não. Então, o primeiro desafio, e aí como senador é possível fazer, é um plano emergencial de educação. Eu não tenho poder para isso? Não. Serei um legislador, mas o Darcy Ribeiro, em 1996, é ele que redige a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. É a Constituição na área da educação do Brasil, 1996. Quero repetir o Darcy Ribeiro, continuar, reformar aquela lei, né, porque ela precisa também se adequar ao novo tempo, né, da era digital. Então esse é o primeiro desafio, do Brasil e simultaneamente do senador, né, pelo menos da minha candidatura. Um segundo desafio, que também a partir da experiência que tive, é incidir sobre o tema da segurança pública no país. Né? Nós precisamos superar a tese que é através do armamento que eu vou resolver a vida nacional. Né? Nós não vamos resolver com mais armas. Nós vamos resolver primeiro com mais livros, né? Com mais estudo, com mais educação, com mais conhecimento. E nós vamos resolver também com a criação de um fundo constitucional para a segurança pública. Hoje, Rodrigo, não tem um fundo para a segurança. Tu tem o Fundeb para a educação, área fundamental, constitucionalmente rubricado, não pode mexer naquela verba só para a educação. Tu tens o SUS, né, o Serviço Único de Saúde, e, portanto, o Sistema Único de Saúde, e, portanto, uma verba específica para a saúde, corretíssimo, por óbvio, conquista da Carta de 88, mas nós não temos na segurança pública 1%, nós temos 0,27% de comprometimento positivo, ou seja, investimento na área de segurança pública, considerando todo o bolo tributário nacional, 0,27%. Nós precisamos criar um fundo constitucional, 1%, 2%, 3%, isso tem que ser disputado, né, no conjunto do orçamento, para assegurar estabilidade aos nossos policiais civis e militares, né, estabilidade para a necessidade dos estados adquirirem, comprarem viaturas, né, renovando a frota, armamentos. Nós precisamos ter um fundo constitucional. Esse é o segundo desafio, de novo coincidente, tanto do Brasil, quanto do Rio Grande do Sul e quanto da proposta do senador. Agora, no mês de agosto,
32,2% de aumento na taxa de homicídios no Rio Grande do Sul. 50% em Porto Alegre. São 68 feminicídios até julho. Nós precisamos fazer uma intervenção pesada na área da segurança pública e o senador vai estar lá para buscar recursos, criando um fundo e, portanto, dando estabilidade ao enfrentamento da violência e da criminalidade. Um terceiro aspecto, que aí é fundamental, que mexe com o país, obviamente a União, mas é central para a nossa realidade gaúcha, diz respeito à dívida, né, do Estado com a União. Tá? Essa dívida começa lá no governo Brito e o valor principal era de 9 bilhões e 500 milhões. Lá do Brito até hoje, tá? Tivemos ali depois Olívio Dutra, tivemos depois Rigoto, tivemos depois Ieda Crucius, tivemos depois Tarso Genro, tivemos depois Sartori. Acho que estou lembrando, veio a linha de tempo aí dos governadores. Todos esses governadores passaram e pagaram 37 bilhões. Não estou nem dando mérito para esse ou aquele. No conjunto eles pagaram 37 bilhões. A liminar que susta o pagamento foi solicitado pelo governo Tarso e conquistada pelo governo Sartori. Mas quem se beneficiou, porque se deu no final do Sartori, foi o governo Leite. 37 bilhões foram pagos, Rodrigão. A dívida era de 9,5. A remuneração da dívida nesse período é de 1.329%. O juro cobrado, os juros, a taxa, 6%. Isso sabe onde está? Não é da minha maravilhosa cabeça de professor. Está no portal da Cefaz, da Secretaria da Fazenda. Fui lá estudar e ler. Podem acessar, quem está nos ouvindo vai lá, inclusive os do governo atual. Leite Ranolfo, está lá na própria Secretaria da Fazenda, no portal da dívida. E aí a gente se depara com isso e vê o governo Leite assinar uma renovação da dívida, o chamado regime de recuperação fiscal, não por 9 bilhões, por 89,9 bilhões de reais. Composto como 75 bilhões consolidados e 14 bilhões,9 ditos dos atrasos desde a liminar, porque não houve pagamento da parcela. Assinam uma renovação de dívida por 89,9 bilhões e assumem um compromisso de uma carência de 12 meses para então resultar ali em novembro de 2023, já no primeiro desembolso da parcela, perto de 500 milhões. Que vão faltar para a folha de pagamento, que vão faltar para a educação, para a saúde, para a segurança. Eu não sei o que esse governo pensou. Eu não consigo imaginar. Eu tenho cá para mim, estamos no ambiente da política, que o Eduardo Leite quis dar uma satisfação para os liberais e conservadores do Brasil, para quem sabe ser acolhido como candidato a presidente da República. Porque é a única explicação. A explicação do ponto de vista da gestão não se sustenta. Ele mesmo que conseguiu pagar a folha, que ele avoca para si essa conquista, ele pagou a folha porque o Sartori ganhou a liminar solicitada lá pelo Tarso. Né? Aí ele consegue pagar a folha. Aí ele mesmo compromete a folha para o futuro. Candidato, a gente separou alguns pontos importantes para o nosso país e, claro, dizem respeito também ao nosso Estado, para que num jogo bate-bola rápido a gente possa tecer alguns comentários sobre eles. Acho que a educação foi bastante já exaurido. SUS. Sistema Único de Saúde. Nós precisamos, tu vê, nós temos, não vamos, a dívida nós vamos questionar em nome do Rio Grande do Sul, mas vamos lá para o Senado Federal. Orçamento secreto. O orçamento secreto para 2023, no orçamento de 2023, tem 38,8 bilhões de emendas previstas. Só de emenda do dito relator, que aí é que se constitui o orçamento secreto propriamente, são de 19 bilhões. Que fora, no exercício vigente, 16 bilhões. Aí alguns perguntam, mas alguns indagam, né? Ah, mas o senhor disse que tem que elevar a tabela do SUS
sobre todos os procedimentos para dar sustentação aos nossos hospitais, aos médicos, aos enfermeiros. De onde o senhor vai tirar o dinheiro? Mas está dito. É possível um orçamento secreto disponibilizar para o legislativo, que se torna um executivo, né? Confunde inclusive a finalidade da Câmara Alta, que é o Senado, e eu não falei de emendas da Câmara dos Deputados. E esses valores são do Senado Federal. Então é algo assim absurdo que está se passando no Brasil, com a anuência, né, subserviente do governo federal, né, do governo Bolsonaro, que para não ser impeachmentado abriu as portas do orçamento secreto e entregou o governo para tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, portanto, para o Congresso Nacional. Então, nós precisamos elevar a tabela do SUS. Hoje tem um débito no Rio Grande do Sul de perto de R$1 bilhão para as santas casas, para os hospitais filantrópicos. Eu estive na Santa Casa de São Gabriel, o diretor me disse, mostrou os números, professor, a tabela de despesas cresce 98% e a tabela de receita cresce 48%. Nós temos que decidir no fim desse exercício se nós não vamos fechar as portas. Porque ter uma diferença no serviço público em termos de dívida, eu vou lá no banco e tiro um empréstimo no Banrisul. Agora, essa diferença já não consegue ser mais suportada. Desenvolvimento econômico versus equilíbrio fiscal. Então, a questão da dívida, né, refere aqui ao Rio Grande do Sul, regime de recuperação fiscal. Esse equilíbrio fiscal, ele tem que ser mantido numa capacidade da relação receita e despesa, mas não numa imposição, por exemplo, que repercutiu nesse regime assinado a partir da lei do teto, né, a lei dos tetos. Né? Então, nós não podemos gastar mais do que temos em educação, em saúde, portanto, não dá para elevar a tabela do SUS, em segurança pública, nas questões essenciais, não podemos aumentar. O servidor público não tem aumento, né, neste governo inteiro, né, desde o governo Temer ali, que se é que dá para chamar de governo, né, portanto, são 6 anos sem aumento, respeitando o teto. E a dívida se multiplicando em juros, nós vamos passar a administrar a dívida e o serviço da dívida. Né? Então, não há desenvolvimento econômico-social, né, com a lei de tetos. Nós temos que ter gestão pública que equilibre receita e despesa, né, na minha opinião, reduzindo inclusive a taxa do superávit primário, né, para poder conter a inflação e ter um equilíbrio nas contas. Agora, nós não podemos abrir mão, né, de desenvolver econômica e socialmente o país a partir de um plano emergencial de educação que eleve a escolaridade e dê potência para a geração de empregos. Candidato, 1 minuto e 44 para suas considerações finais e seu pedido de voto. Bom, dizer primeiro, né, do agradecimento de estar aqui contigo mais uma vez, Rodrigo, e na Vale TV, porque, primeiro que é um espaço democrático aqui da nossa região, em que a gente pode falar aos nossos irmãos e irmãs, né, porque aqui, Vale dos Sinos, nós somos uma coisa só. Eu costumo sempre lembrar que tudo começou por São Leopoldo, né, o berço da imigração alemã, né, Novo Hamburgo era São Leopoldo, Sapucaí era São Leopoldo, e por aí vai, né, vai longe. E eu fico muito feliz, então, de ser um representante do Vale dos Sinos. O Vale dos Sinos pode ter um senador da República, né? E um senador que quer trazer o Senado para cá. Muitos conhecem o Senado, lá é um suntuoso espaço, um tapete azul, lindo, né? Mas os senadores também chegam lá quase que como um prêmio de fim de carreira política, não de começo. Então nós precisamos de dinamismo, disposição, vontade, né, e saúde para a gente estar aqui no cotidiano, conversando com o empresariado do Vale dos Sinos, ouvindo as suas reivindicações, levando para o Senado Federal, questionando o governador, questionando a presidência da República. Por isso que eu me coloco à disposição de todos aqueles que nos escutam. Portanto, votem nos 700, professor Nado Senador, votem na educação.
Muito bem, agradecendo a presença do candidato ao Senado do Rio Grande do Sul, pelo Rio Grande do Sul, né, o nosso Senado Federal, professor Nado Teixeira, mas sobretudo a sua audiência, deixando o convite desde já para que ao longo do dia do próximo domingo o senador esteja conosco durante 15 minutos, que a gente possa ajustar um momento que o senhor possa estar conosco. A Vale TV espera cumprir o seu papel cidadão, levando informação aos nossos cidadãos. E desde já convido vocês a acompanharem a cobertura das eleições das 7 horas da manhã de domingo até a apuração do último voto. Eleições 2022, eleições cidadãs na nossa Vale TV.